Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e mais verba. Um orçamento maior para 2022 pode sim aumentar o valor dos R$400 para R$415. Muita gente está perguntando, Alex, como seria bom? Um aumento pequeno de R$15, mas já ajuda. É melhor subir do que baixar. Preste atenção para você entender o que se trata, tá, gente? É o seguinte, o governo reestima gastos com o Auxílio Brasil para mais de 90 bilhões de reais e agora prevê um benefício de aproximadamente R$415 do Auxílio Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou uma reestimativa de despesas para o próximo ano, após a promulgação da Emenda Constitucional 113 de 2021, que limita o pagamento de precatórios e altera o cálculo do teto de gastos. Em ofício encaminhado ao relator-geral do orçamento, o deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro, o ministro Paulo Guedes indica que o programa Auxílio Brasil deve consumir mais de 90 bilhões de reais. A previsão original era de 35 bilhões, uma diferença de mais de 54 bilhões de reais. O cálculo também considera o valor do benefício médio de R$415. A estimativa leva em conta ainda a inclusão de famílias elegíveis e a mudança nas linhas de pobreza e extrema pobreza previstas na medida provisória 1061/2021, aprovada nesse mês pelo Congresso Nacional. Alex, isso quer dizer que o valor pode aumentar de 400 para 415 nos próximos meses, em 2022? É isso. Segundo o ministro Paulo Guedes, isso deverá acontecer já que tudo depende de inflação. A inflação já passou dos 2 dígitos, ou seja, antes chegava a 9,9% e agora já passou dos 10% de inflação. Isso é um dos motivos. Não é que o governo é bonzinho, quer dar um reajuste para aumentar R$15. Não, isso é reajuste natural, tá? O ofício ainda pede a mudança nas despesas obrigatórias e também nas programações da saúde e também da educação. Segundo o ministro Paulo Guedes, se a Câmara dos Deputados aprovar essas mudanças sugeridas pelo Senado na PEC dos precatórios, aí haverá um espaço fiscal aberto de 106 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, cerca de 62 bilhões de reais resultam da correção do teto de gastos e os 43 bilhões de reais do limite ao pagamento de precatórios. É um valor médio. Bem, na revisão proposta pelo ministro da Economia, os gastos com a transferência de renda para pagamento de benefícios do Auxílio Brasil correspondem a 89 bilhões de reais. Outros 710 milhões de reais vão para a remuneração de agentes financeiros e 624 milhões de reais para apoio aos entes federados. Há ainda 153 milhões de reais para processamento de dados do programa. Bem, as despesas com auxílio gás que não constavam no projeto de lei do orçamentário anual, que é o projeto de lei 19/2021, foram estimadas em quase 2 bilhões de reais. A previsão é manter, no decorrer do exercício do próximo ano, a concessão a 5,5 milhões de famílias que devem entrar agora nesse mês de dezembro. Deveria ter começado sexta, dia 10, mas por falta de atualização dos dados das mulheres vítimas de violência doméstica, o Ministério da Cidadania segurou esse valor, mas deve pagar daqui para o final desse mês ainda. O benefício no próximo ano deve ser de R$ 51 ou R$ 48, nessa faixa, R$ 48 a R$ 51, que é equivalente a 50% do valor médio do botijão de gás, com valor hoje em torno de 102, segundo a Petrobras, houve uma redução em torno de R$ 96, R$ 98. E ainda há 558 mil para o auxílio inclusão de pessoas com deficiência. Veja como é o orçamento, veja a revisão que está sendo feita. Bem, sobre as despesas com aquisição de saúde e educação, então, as despesas com aquisição e distribuição de vacinas e também insumos para prevenção e controle de doenças cresceram em 4,5 bilhões de reais
e agora está alcançando aí um volume de 13,7 bilhões no próximo ano. Já o Programa de Atenção à Saúde da População para procedimentos em média e alta complexidade ganhou mais de 687 milhões de reais, chegando agora a 54,3 bilhões de reais. Observe que são gastos, os gastos vão aumentando, assim como a previsão de aumentar esse Auxílio Brasil de 400 para 415 reais. Ô Alex, o governo está sendo tão bonzinho, não é bonzinho não, isso é a inflação que está forçando o governo a deixar o valor menos baixo do que a inflação. O poder de compra do real está perdendo o seu valor, está sendo corroído, e o governo precisa desses reajustes. Isso é inflação. Bem, continuando ainda sobre saúde e educação, as instituições federais de ensino superior devem receber 1,2 bilhão de reais a mais, passando a ter agora 4,95 bilhões de reais. A rede de educação profissional científica e tecnológica deve ter mais 564 milhões de reais, com uma dotação de 2,3 bilhões de reais. A concessão de bolsas para o ensino superior foi reestimada para 2,4 bilhões de reais e para a educação básica 618 milhões de reais. Eu lembro que nesse mês, preste atenção, nesse mês, vocês lembram daquele benefício de científica, aquele benefício que é chamado aí para os jovens que se destacarem nos estudos? Pois esse mês a previsão é já os pagamentos que foram iniciados, inclusive, para mais de 3 mil estudantes, ou seja, vão receber cerca de R$ 1.200, só que vão receber 12 parcelas de R$ 100. Os pagamentos já estão programados para esse mês. R$ 100 é a primeira parcela das 12. São jovens que se destacarem nos estudos. É um dos benefícios do Auxílio Brasil. Já o outro, a família desse jovem, que está recebendo a primeira parcela das 12 de R$ 100, essa família também será beneficiada. Vai receber R$ 1.000, inclusive já está recebendo segundo o próprio Ministério da Cidadania. São os primeiros benefícios que estão sendo liberados. Isso é bom, isso é muito bom, é sinal de que os benefícios de fato estão acontecendo aí com o Auxílio Brasil. Alex, isso quer dizer que com o pedido de um maior orçamento para 2022, do ministro Paulo Guedes, com a aprovação do presidente Bolsonaro, a Caixa Econômica já iniciou esses pagamentos, também há uma expectativa sobre o auxílio dos pais, o auxílio emergencial do ano passado, eu já venho falando que é uma decisão que ainda deve sair esse ano. Vários parlamentares estão se unindo justamente para definir isso antes do recesso. No ano passado tivemos os pais recebendo apenas o valor de parcela única. Na verdade, esses pais que são considerados pais-chefes ou pais solteiros deveriam receber 5 parcelas de 1.200 no ano passado. O presidente tinha vetado, e aí eles receberam apenas 5 de 600. Agora, o o Congresso derrubou esse veto, e na primeira comissão mista está sendo analisada para que vá a plenário, ou seja, os parlamentares querem, sim, fazer com que seja aprovado essas 5 parcelas de R$ 600 para os pais-chefes. Para você ter uma ideia, ao todo serão aproximadamente quase 2,8 bilhões de reais que servirá de grana para pagar essa população, essa categoria. Quantos pais? 1.283.000 pais-chefes terão direito se esse auxílio emergencial for aprovado no Congresso. Então, se passar, a previsão é que comece os pagamentos ainda nesse mês de dezembro, começando com os pais que estão fora do Auxílio Brasil, ou seja, se você não está no Auxílio Brasil, mas recebeu o auxílio emergencial no ano passado, tinha pelo menos um filho menor de 18 anos, você que é pai-chefe e não houve, você não tinha esposa, não tinha companheira, nem companheiro, enfim, não tinha um cônjuge, então você deve ter direito a receber essas 5 parcelas de uma vez agora, em dezembro, se for aprovado no Congresso. E a outra situação é os pais-chefes que estão no Auxílio Brasil e também estão nessa mesma situação, receberam só 5 parcelas no ano passado, lá para abril, maio, junho, enfim, deveriam ter recebido 5 parcelas de 1.200. Se o Congresso confirmar esse pagamento ainda nesse mês, então, diferentemente dos outros pais que receberam via o site, via o aplicativo, então os pais-chefes que estão no Auxílio Brasil devem receber em 2 parcelas.
A previsão é janeiro e fevereiro. R$ 3.000 recebe 1.500 em janeiro e mais 1.500 em fevereiro, mais o Auxílio Brasil de janeiro e mais o Auxílio Brasil de fevereiro. Ou seja, vai chegar pelo menos a R$ 1.900 em janeiro e R$ 1.900 em fevereiro. Isso só será possível se o Congresso confirmar esses pagamentos. É por isso que está uma luta aí, vários parlamentares estão correndo contra o tempo para tentar aprovar esse auxílio emergencial exclusivamente aos pais-chefes, aos pais solteiros, que receberam só 5 parcelas no ano passado. É mais uma verba que esse valor poderá ser usado. Alguns analistas dizem que esse valor não vai ser para o auxílio emergencial. O auxílio emergencial para os pais, se for aprovado, será usado do antigo programa Bolsa Família, quando os beneficiários, como estavam recebendo um valor maior, mais vantajoso do Auxílio Brasil, aliás, do auxílio emergencial, então deixaram de receber o Bolsa Família. Aí o governo começou a depositar aqueles valores do Bolsa Família na conta especial da União. E aí está em torno de 6,5 a 9,5 bilhões de reais e agora pode ser usado com essa finalidade. Repito, se for aprovado, 1.283.000 pais terão direito a receber R$ 3.000. Quem está fora do Auxílio Brasil, esse ano recebe de uma só vez, R$ 3.000. Quem está no Auxílio Brasil e é pai-chefe, então receberá em janeiro e fevereiro, ou seja, 1.500 mais 1.500. Vai depender do Congresso, se aprovar, então é caminho aberto. A gente está acompanhando isso de perto, tá bom? Terça-feira teremos a votação, pelo menos os debates, as análises do futuro dos R$ 400 de forma permanente. Será debatida a PEC 23, que é a PEC dos precatórios, ela foi promulgada e fatiada. Com isso, esse fatiamento poderá ser definido na próxima terça-feira, dia 14 de dezembro. Se o governo quiser, de fato, confirmar esses R$ 400 de forma permanente, vai ter que aprovar a PEC 23 e ainda mostrar uma fonte de onde é que vai vir o dinheiro para poder pagar esses valores de forma permanente. Eu sempre lembro que existe a questão da reforma do imposto de renda. Poderá confirmar isso, tá? Também existe a questão da privatização, parte desse dinheiro de privatização também poderá ser usado para fazer com que o Auxílio Brasil se torne permanente. Então, tem umas saídas, tem várias saídas, tem fontes, só depende dos parlamentares, depende exclusivamente dos deputados na Câmara Federal, tá bom? Muito bem, retroativo, só lembrar, retroativo, mês de novembro deve sair em janeiro, pelo andar da carruagem, e também zerar a fila de espera do antigo Bolsa Família, 1,5 milhão de pessoas que deveriam entrar agora, nesse mês de dezembro, ficaram de fora, mas poderão ser beneficiados já em janeiro nos pagamentos do Auxílio Brasil de R$ 400, tá? O Vale Gás, muita gente perguntando sobre a questão do gás dos brasileiros, são 5,5 milhões de brasileiros que estão em baixa renda e serão selecionados. Deveria começar a sexta, infelizmente, por falta de atualização das mulheres vítimas de violência doméstica, e foi barrado, ou seja, o governo, o Ministério segurou essa verba até atualizar. Quando atualizar, aí eles irão liberar esses valores. A expectativa é que saia ainda nesse mês de dezembro, tá? Serão 5.500.000 famílias para começar nesse mês. Serão 30 parcelas, um mês sim, um mês não, durante 5 anos. Ao longo de 2022, novos beneficiários serão listados, serão beneficiados, entrando pouco a pouco até completar a meta, 19 milhões até setembro de 2023. Essa é a situação do Auxílio Brasil, aliás, do Auxílio Gás, o Vale Gás, gás dos brasileiros, tá bom? De olho em Brasília. Toda expectativa para terça-feira. Vamos torcer que seja definido. Caso contrário, aí fica tudo só para o próximo ano, tá bom? Tô no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.